Hi, I am Emily. And I am Denise. And this is the Interdisciplinary Talks. Today we are going to interview Mrs. Cleucia. Hi. Hi, hello. Hi, Cleucia. Mrs. Cleucia is a Portuguese teacher at Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Souza. We're very happy you're here today, Cleucia. And joining us today we have Diego, Moisés, and Leandro, our students. Hi. 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 Então, gente, hoje a nossa entrevista, a gente tem feito algumas entrevistas em inglês e vocês viram quanto que inglês é importante na carreira de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, e isso foi muito legal. Mas hoje essa entrevista vai ser em português, mas aí vocês vão ver o quanto que o português vai ajudar vocês na prova de inglês do Enem, tá? Então, quem vai fazer a primeira pergunta hoje é o nosso aluno Diego. Oi. A primeira pergunta é, professora Cleucia, qual a importância da leitura e interpretação de texto em língua portuguesa na prova de inglês do Enem? Oi, Diego. Obrigada pela pergunta. Então, antes de responder a esta pergunta, é interessante que a gente atente para algumas questões. Né? Você pergunta qual a importância da leitura e interpretação de texto em língua portuguesa na prova de inglês. Mas a gente precisa compreender um pouquinho o que seria interpretação, o que seria compreensão de um texto, certo? E aí, a gente vai partir da seguinte ideia. Compreender o texto seria, né, vocês, quando estão fazendo a prova do Enem, pega o texto lá em inglês ou português e vão ler a mensagem que está ali naquele texto. Né? Essa mensagem, geralmente, ela é mais objetiva, ela é explícita, ela está clara no texto. Você lê e claramente você vai encontrar a resposta dentro daquele texto. Interpretar vai além disso, né? Interpretar o que a gente chama que está nas entrelinhas, né? É um texto é uma leitura mais subjetiva, que depende da sua compreensão enquanto candidato, enquanto aluno, enquanto leitor, né? Então, para que a gente compreenda bem, para que a gente encontre a resposta mais adequada àquela questão, a gente precisa, antes de tudo, compreender essas diferenças. Né? Então, se vocês se depararem com um enunciado que diz, por exemplo, segundo o texto, conforme o autor, de acordo com o que está expresso no texto, então vocês vão ter ideia que aquela pergunta se refere a algo que está referente à compreensão do texto. Então, à medida que você vai lendo aquele texto, seja um texto nas disciplinas de linguagens, né, ou língua portuguesa, ou inglês, ou outra disciplina, na de matemática, física, química, em qualquer uma, vocês sempre vão se deparar com muitos textos. Então, esses textos, eles precedem uma compreensão. E aí você vai saber se a questão é de compreensão ou interpretação quando você lê essa questão. Quando a questão disser segundo o texto, conforme o texto, de acordo com o texto, o autor quer dizer que... Então, esta é uma questão de compreensão. Significa, portanto, que vocês vão encontrar a resposta no texto. Quando é uma questão relacionada à interpretação de texto, como eu havia dito antes, é uma questão mais subjetiva, né? Que vai, geralmente, os comandos das questões vão perguntar assim, depreende-se, infere-se, né? O que é que você compreendeu da leitura do texto? Não é o que o texto exatamente está dizendo, mas a sua compreensão, né? Conclui-se com o texto que... Então, questões com esses comandos, ou então o texto permite deduzir que... São questões relacionadas à interpretação. Então, tendo em mente isso, aí a gente vai para uma outra questão dentro da sua pergunta, que é a leitura, né? Então, eu só vou compreender e interpretar bem o texto, que pensem aqui, são coisas distintas, compreender e interpretar. Uma mais objetiva, outra mais subjetiva. Só que para que a gente consiga fazer isso de forma eficaz, para que a gente consiga encontrar a resposta mais rapidamente, de forma
mais clara, né? Antes precisa de uma leitura. E essa leitura não quer dizer que é único e exclusivo só daquele texto, principalmente quando são questões de interpretação. Então, requer do aluno um conhecimento de mundo, requer que vocês leiam textos jornalísticos, que vocês estejam em sintonia com o que está acontecendo no mundo, né? Questões sociais, questões políticas, questões de ecologia. Então, são muitos assuntos que vocês precisam estar antenados, precisam fazer leituras de textos, leituras de mundo, para que vocês se deem bem nas questões. Então, essa questão da leitura, da importância da leitura, para vocês interpretarem e compreender bem um texto, ela independe de disciplinas, independe de línguas, né? Então, se vocês têm uma prova de inglês, né, precede que vocês tenham conhecimento da língua, assim como da língua portuguesa. Então, professora, qual o caminho para eu acertar as questões? Vocês vão ter que ler textos também em inglês. Então, qual a estratégia que vocês poderiam usar? Vão ver um filme? Ah, professora, mas eu não gosto de filme em inglês, não. Então, vocês precisam criar esse hábito, né? Para vocês tentarem compreender as palavras. Então, coloca o filme em inglês, depois bota a legenda em língua portuguesa, e aí vocês vão tentando assimilar. Não, professora, mas eu não consigo ver o filme, né? Ficar ouvindo e olhando a legenda. Eu não consigo acompanhar. Mas tudo é um hábito, né? A leitura é um hábito. Assistir filme dessa forma é um hábito. Vocês precisam criar. Vez ou outra, vai no site, né, de notícias em inglês, tenta se familiarizar com aquela linguagem, assim como textos em língua portuguesa. A gente está falando aqui de leitura. Professora, mas eu não tenho tanto tempo para ler romances, porque romance é mais extenso. Eu não estou falando da extensão do texto, eu estou falando de leitura. Então, a leitura é qualquer tipo de texto que você venha fazer essa leitura. Pode ser textos jornalísticos, pode ser uma charge, pode ser uma mensagenzinha que vocês encontram nas redes sociais, que às vezes a gente passa por uma charge, por uma tirinha, que sempre são carregadas de... são gêneros textuais carregados de informações, de críticas, e aí, muitas vezes, para a gente compreender, a gente precisa saber o que é que está acontecendo no mundo. Então, vocês precisam ler, certo? Então, a importância da leitura e da interpretação de texto em língua portuguesa na prova de inglês é essa. Uma está intimamente relacionada à outra. Vocês vão conseguir encontrar resposta para alguma questão à medida que você lê aquele texto, que você compreende, que você interpreta a questão, certo? Então, vocês sempre façam assim, sempre partam, quando vocês, já que a gente está falando de Enem, sempre partam da questão, da pergunta, do enunciado. Nunca peguem primeiro o texto para vocês lerem e depois ir para a questão. Olha o que a questão pede. Muitas vezes a resposta para aquela questão está no próprio enunciado. Ou então, você vai pegar ali palavrinhas-chave que tem dentro daquela questão e vai buscar naquele texto. Seja ele em língua portuguesa, seja ele em língua inglesa. Se for um texto em língua portuguesa que você não tem muita familiaridade com o tema que está sendo tratado, mas você conhece, né, por alto alguma palavra, alguma frase que te chama mais atenção, então vai circulando, vai grifando aquilo ali que você tem conhecimento. Isso pode se aplicar também nos textos em inglês. Você lê o enunciado em língua portuguesa, já sei, aqui essa questão é uma questão de compreensão, então, já que a questão é para eu compreender o que está dentro do texto, então eu vou achar a resposta dentro do texto. Eita, mas eu não conheço muito inglês. Mas existem algumas palavras que vocês conhecem, vocês estudam essa disciplina, né? Então, vocês têm um conhecimento sobre a língua. Vocês podem não, né, falar fluentemente, mas vocês conhecem algumas expressões. E lá no texto, claramente, você vai encontrar. Então, vocês podem ir grifando. A questão fala disso e no texto eu estou conseguindo identificar isso. E vai lá para as alternativas, né? Tentando encontrar alguma familiaridade das alternativas com o que você identificou dentro do texto, a partir da compreensão e interpretação que você fez da questão. E isso se relaciona tanto para a prova de língua inglesa como para a prova de língua portuguesa. Ok? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Muito bom, very good. Professora Clíucia, eu queria comentar que essa premissa que você deixou aí, ela realmente
é verdadeira, né? Quando a gente diz assim, o bom leitor em língua estrangeira é aquele bom leitor na sua própria língua, né? Então, é muito importante que na nossa língua, que a gente invista na nossa língua, que a gente faça leitura em português. Isso, com certeza, vai ter um reflexo muito grande na nossa leitura em língua inglesa. Outra coisa importantíssima que a professora falou é essa questão de a gente ter familiaridade com o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem familiaridade com o que está acontecendo no mundo por meio da língua portuguesa, a gente não precisa ir na língua inglesa. E o que é que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que pode ser que caia no Enem, que é a questão do Covid-19. Em inglês, é COVID-19. Não tem diferença, a escrita é igual. A pronúncia é diferente, mas a escrita é igual. Quarentena, quarantine, isolamento social, social isolation. Se você está por dentro do que está acontecendo, mesmo que em língua portuguesa, você tem grandes chances de acertar aquela questão de conseguir fazer tanto a leitura quanto a compreensão, a interpretação, como bem colocou a professora, porque você está antenado. E porque, sim, essas duas línguas, elas compartilham palavras cognatas, né? Que a gente já trabalhou aqui no nosso projeto, palavras cognatas. Então, com esse compartilhamento, você tendo essa familiaridade, por meio da leitura na própria língua portuguesa, com certeza você avança na prova de língua inglesa. Então, é exatamente isso que Emily falou, né? O conhecimento da língua materna, ele se torna tão relevante no ensino e aprendizagem da segunda língua que ela é imprescindível. A palavra é essa, ela é imprescindível. Porque ao passo que a gente está aprendendo uma segunda língua, que tem os mesmos símbolos, né? A, B, C, D, E, F, G, enfim, e só se modifica na fonética, isso é muito relevante para o aluno que está aprendendo. Então, ele estar por dentro, ser um ótimo leitor, como as professoras disseram, na língua materna, reflete-se para a língua estrangeira, para a língua que ele está aprendendo, né? Então, o interesse precisa surgir da língua materna. A segunda língua, exatamente, é uma segunda língua, que você vai estar acrescentando ao seu conhecimento prévio. Então, o desenvolvimento depende da língua materna. Professora Cris, quem vai lhe fazer uma pergunta agora é o nosso aluno Moisés. Oi, professora Cleucia. Então, eu gostaria de te perguntar como nós, enquanto alunos, podemos aproveitar as aulas de português sobre gêneros textuais na prova de inglês do Enem. Oi, Moisés. Obrigada também pela pergunta. Pergunta muito interessante. E, assim, a forma que vocês podem aproveitar na verdade, vocês podem aproveitar totalmente a aula de gêneros textuais, tipologias textuais, que vocês veem na aula de língua portuguesa, né? Então, os gêneros textuais, aqui, as meninas podem me corrigir, mas acredito que a estrutura, né, o objetivo é o mesmo que em inglês, né? Então, se nós estamos estudando a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, em que o professor diz para vocês, gente, o texto dissertativo argumentativo tem como característica apresentar uma tese, né, sobre um determinado tema. Além dessa tese, vocês, ao longo do texto, vão encontrar argumentos que justifiquem essa ideia ou que justificam essa ideia, assim como, dentro da estrutura desse gênero textual, vocês vão encontrar uma conclusão. Falando do texto dissertativo argumentativo do Enem, essa conclusão é solicitada ao aluno que faça uma proposta de intervenção. No texto dissertativo, vocês não têm essa obrigatoriedade, mas o Enem pede. Então, se nós temos essa estrutura textual dentro desse gênero, né, que vocês vão identificar uma crítica, então, essa estrutura textual, ela tanto está presente nos textos em língua portuguesa como nos textos em inglês, né? Eu estava dando uma olhada nas provas de 2019 e 2017 e, por exemplo, vocês nas provas de língua inglesa, vocês se deparam com músicas, poemas, infográficos, textos jornalísticos, anúncios, resenhas, notícias, anúncio publicitário, carta aberta. Então, no geral, são textos que sempre vão trazer uma característica do gênero mais crítico, né? Como a resenha, como uma carta aberta. No próprio texto jornalístico, a gente vai encontrar essa opinião daquele jornal,
certo? Então, assim, as características do gênero, a linguagem utilizada, as temáticas que geralmente nós encontramos nessa tipologia textual, ela é a mesma coisa em inglês, né? Então, se for uma música, outra coisa que eu observei, além desse gênero que é recorrente na prova de língua inglesa, outro aspecto recorrente é que a maioria dos textos, eles vão tratar nas suas questões assuntos relacionados a algum tema social. Então, se é uma música, a música vai falar de algum tema social. Se é um poema, da mesma forma. Então, raramente a gente encontra questões mais gramaticais, né? Então, no geral, são 5 questões no caso da língua inglesa e, geralmente, são 4 questões de interpretação, de compreensão de texto. E essa compreensão e essa interpretação, né, que volta à pergunta anterior, ela está muito relacionada à sua compreensão do gênero. Então, por isso é importante que vocês fiquem atentos nas aulas de língua portuguesa, quando o professor vai falar de gêneros textuais, sua estrutura, quando nós utilizamos, qual a finalidade daquele texto, porque compreendendo esse gênero, né, que o professor passa, ou que vocês fazem outras leituras além da que o professor traz para vocês, então, vocês já matam boa parte da questão, né? Então, se vocês veem lá que é uma resenha, né, vocês vão ver, às vezes dá para você perceber lá pela referência do texto, né? Então, esse aqui é um texto que está dentro de um jornal, então é um texto mais crítico, né? Pode ser que seja uma resenha, pode ser que seja um artigo de opinião, pode ser que seja uma carta aberta. Então, o objetivo desse texto é mostrar uma opinião. Então, você já tem isso em mente, porque você já conhece a estrutura daquele gênero. Então, às vezes o aluno pensa assim, que estudar o gênero textual e tipologia textual não vai ajudar em nada, mas ao contrário, ajuda demais. Você mata boa parte da questão a partir do momento que você reconhece aquele gênero, a estrutura daquele gênero textual. Então, os alunos, né, de língua portuguesa podem aproveitar as aulas sobre tipologia e gênero textual muito bem dentro da língua inglesa, né? Então, o professor de inglês, caso não queira dar aula de tipologia ou gênero textual ali, mas vocês não vão perder nada porque vocês já têm essa dimensão dentro das aulas de língua portuguesa, certo? Compreendido? Deu para responder? Moisés, respondeu, Moisés? Compreendeu? Sim, entendi. Obrigado. Obrigado. Professora Cleusa. Eu sempre brinco assim que os alunos, eles, tanto assistindo a aula de português sobre gêneros textuais, eles estão ganhando assim muito na aula de inglês, quanto o contrário, quando a gente, eu, a professora Denise e as professoras de inglês ensinam sobre os gêneros textuais em língua inglesa, é uma forma de você revisar o que você já aprendeu na disciplina de língua portuguesa, ou se adiantar, ou é uma contribuição ainda maior para o seu conhecimento de gêneros textuais. Esse conhecimento ele é imprescindível, porque todo texto que a gente se depara, né, a maioria dos textos que nós nos deparamos, cada estudioso vai ter uma perspectiva, mas serão gêneros textuais. Então, a gente ter o domínio sobre os gêneros textuais, sejam eles em língua portuguesa ou em língua inglesa, é a gente ter o domínio da linguagem. E isso é muito importante hoje em dia, né? Então, a gente tem que saber pegar um texto, fazer a leitura, saber para que aquele texto, qual é a função social daquele texto, qual é o propósito, para que aquele texto está se direcionando. A gente entender, compreender, interpretar, para a gente evitar o que está acontecendo hoje em dia. A gente cair em armadilhas de textos fake news, de tanta coisa que a gente vê por aí, né? Então, minha gente, eu acho assim que não somente para a prova de inglês, mas para a vida, o domínio desses gêneros textuais, o domínio sobre a língua portuguesa e sobre a língua inglesa, é claro, é imprescindível. E com certeza vocês se aprofundando no estudo dos gêneros textuais, o reflexo assim é direto na sua aprovação na prova de inglês do Enem, com toda certeza. Professora, se me permite, Emily. E assim, e às vezes a gente acha que é impossível, né, conseguir um êxito na prova de línguas, de linguagens, né, como um todo.
mas não é. Eu acho que requer só a atenção do aluno, né? Por mais que o aluno não domine completamente a língua inglesa ou, né, conheça todas as peculiaridades da língua portuguesa, mas se ele tiver atenção e conseguir controlar a ansiedade, ele consegue responder bem a prova. Hoje eu estava tentando responder algumas questões de inglês de Enem que passaram, então, assim, eu não falo inglês, estudei, mas, assim, eu não conheço só algumas cognatas, mas, assim, não domino a língua, né? Mas, assim, eu consegui acertar quase todas as questões, só utilizando essa estratégia de ler o enunciado, né? Tentar interpretar, tentar compreender o que exatamente aquele enunciado quer. Fui, na maioria das vezes, para as alternativas, para ver o que é que me oferecia ali de alternativa, e recorri ao texto. Então, quando eu fui ao texto, então eu ia destacando, comparando com o que tem nas minhas alternativas, ia destacando as palavras que eu ia encontrando no texto, que eu reconhecia, que eu entendia o que isso significava, e mais facilmente eu encontrei a resposta correta. Quando não encontrava a resposta correta, eu conseguia pelo menos eliminar 3, e ficava indecisa ali em pelo menos 2 opções. Né? Então, assim, eu acho que usando essa estratégia de ter atenção, de ler o enunciado, se preferir, ler também as alternativas e depois ir ao texto com um olhar investigativo, eu vou tentar encontrar as respostas aqui, eu acho que todo aluno ele vai conseguir um êxito, né? Pelo menos os alunos que tiverem essa atenção. E uma outra coisa que eu percebo, né, em relação a essa questão de leitura, de interpretação de gênero textual, é a questão das funções da linguagem, né, que nós estudamos em língua portuguesa, acredito que faz parte também, né, do estudo em língua inglesa, que é você perceber o que Emily falou anteriormente, né, qual a intenção daquele texto, né, qual a função que aquele texto tem. E você perceber isso também facilita muito na compreensão daquele texto, para encontrar a resposta mais adequada à questão. Era isso, Emily. Obrigada. Eu acho tão carinhoso esse seu, professora, de ir tentar resolver as questões do Enem, e conseguiu, né, acertar a maioria. Eu fiquei muito feliz com isso. Olha, gente, para ela vir dar essa entrevista para a gente, ela foi lá, ela tentou. Isso é um gesto muito carinhoso, isso é para mostrar para vocês. Faz tanto tempo que ela estuda inglês, né, Kilcia? E mesmo assim, olha, ela conseguiu, né? Então, veja que interessante, Denise. Não, e é tão interessante, né, essa interdisciplinaridade que, por vezes, a gente deixa de lado entre o português e a língua inglesa, né? Porque é que nem o próprio Marcuski, né, que é o grande estudioso dos gêneros textuais, fala para a gente que a interdisciplinaridade das linguagens é maior do que qualquer outra interdisciplinaridade, né? E, por vezes, a gente tenta desvencilhar isso, e isso não é possível, né? Porque elas se encontram lá na frente, todo o desenvolvimento de conhecimento que a gente faz é através da língua, são através das línguas que a gente tem, né? E essa formatação através de gêneros textuais é que dá o poder, né? Porque você saber escrever um artigo, você tem poder, né? E saber como é que se estrutura, como é que eu uso a língua, com que intenção eu vou utilizar essa língua, isso é muito fantástico, muito além, né, do que a gente pode estar até pensando. A gente precisa entender que o domínio dos gêneros, o domínio da língua, ela é o nosso poder, né? Como a gente falou ontem, né? Língua is power, né? Então, é muito importante. Professora Clícia, e Riandro, ele quer deixar aí um comentário para você. Oi, professora Clícia. Eu não imaginava que o português estava tão relacionado com o inglês no Enem. E acho que a partir de hoje eu vou estar mais preparado para o dia, até chegar lá. Certo? Isso, Riando, isso. As disciplinas estão intimamente ligadas. E não só língua inglesa e língua portuguesa, né? Mas todas as disciplinas, elas conversam entre si. Né? Então, só que assim, lembrem, né, que é imprescindível também que vocês tenham conhecimento da língua inglesa, para que seja ainda mais eficaz os seus conhecimentos, certo? Então, que bom,
né, que eu consegui contribuir de alguma forma com vocês. Obrigada, Rian, pelas considerações. Conseguiu demais, demais. Eu acho que a lição que fica é: vamos nos dedicar com o mesmo afim que a gente se dedica à língua inglesa, a gente se dedica também à língua portuguesa, porque uma ajuda a outra. E agora a gente queria lhe agradecer, professora, por ter vindo aí compartilhar esse seu conhecimento que tanto nos ajudou, né? Os meninos ficaram bem impressionados com que realmente existe essa relação. Eu tenho certeza que todos os nossos estudantes que estão assistindo, do IFPB, da nossa escola parceira, da comunidade em geral, com certeza vocês pararam para pensar um pouco aí nessa relação, né? Que eu acho que vocês ainda não tinham se dado conta. Então, estamos muito felizes com sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Emily, Denise, né, pelo convite, né, para participar desse projeto tão bonito, tão bacana, e que, né, propõe ajudar demais aos nossos alunos, não só os nossos alunos do IF, né, como outros alunos que venham a ter acesso a esses vídeos. E, assim, dizer para nossos alunos, né, que não é impossível, né, vocês podem pensar que é difícil. Pode ser difícil, mas impossível não é vocês conseguirem encontrar a resposta correta para aquelas perguntas, embora cansativo, embora cheio de textos, mas é super viável, é super possível vocês acertarem. Eu acredito demais no potencial de cada um, vocês precisam acreditar também nesse potencial, e assim, respira, vai com calma, que tudo dá certo. Pode ter certeza que as respostas das perguntas estão ali, dentro daqueles textos, dentro daqueles gêneros textuais, e vocês vão se dar muito bem nesta prova e em tantas outras que vocês vierem a fazer, certo? Um cheiro, meninos e meninas, e muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a Clícia também, né, sobre a presença dela aqui, que foi tão importante, e por ela ter dito sim, né, ao nosso projeto. Devido a essa entrevista, a gente fica muito feliz. E só reafirmando mais uma coisa que eu achei muito bacana que ela falou, é encorajar os nossos alunos, né? Eles têm potencial de chegar lá, de conseguir realizar, e pegar todo o conhecimento que a gente está provendo para eles, né, Emily? E fazer valer a pena. E eu achei isso muito bacana. Muito obrigada, Clícia. Cleucia, eu realmente não sabia dessa interdisciplinaridade, sabe? Não sabia que era tão forte e fiquei tão feliz por, sabe, esclarecer muitas coisas na minha cabeça e eu tenho certeza que eu vou como é que eu posso falar? Me dar bem, né? Na prova. E agradeço, viu, pela sua contribuição. Sim, Cleiton, eu também gostaria de te agradecer por ter disponibilizado tempo para estar aqui com a gente. Por isso, eu gostaria também de agradecer a sua presença e que eu, tipo assim, quebrou praticamente um tabu na minha mente. Não sabia que a partir de estudando linguagens para o Enem, poderia também me preparar para a prova de inglês. Bye, bye, thank you. Bye, bye. Bye.